Pessoal, bem-vindos a esta videoaula, onde apresentaremos mais um algoritmo. Bom pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula, onde mostraremos agora um algoritmo relativo à estrutura condicional simples. Vamos ver a sintaxe. Se uma determinada condição for verdadeira, então eu vou executar os comandos que estiverem aqui depois da palavra então. Terminados esses comandos, terminamos então com a estrutura se. Fim do comando se. Repetindo, se essa condição aqui for verdadeira, então executa esses comandos. E se não for verdadeira, se for falsa, não faz nada, vem direto para o fim si. Vamos ver um exemplo. Exemplo de um trecho de algoritmo, só apenas um trecho, não é um algoritmo completo. Veja, neste caso a variável A está recebendo o valor 2, ou seja, 2 é atribuído à variável A. 3 é atribuído à variável B. Só lembrando, um exemplo qualquer. Um exemplo inventado agora aqui. Vamos testar essa condição. Se A menor que B, neste caso, A é menor que B. Então, essa condição aqui é verdadeira. Se é verdadeira, eu executo os comandos, ou o comando, se for um só, que estiver depois da palavra então. Vejam, A é menor que B? Neste caso, sim. Então, C vai receber o valor de A, que é 2, mais o valor de B, que é 3. Neste caso, vai estar armazenado na variável C o valor sim. Claro, também isso aqui é um comando qualquer, apenas como exemplo da estrutura. Logo depois, fim do comando sim. E aí continua o programa. Caso essa condição aqui não fosse verdadeira, ou seja, fosse falsa, daqui do se eu viria para o fim do comando se. Então vamos ao exercício. O exercício proposto é o seguinte: fazer um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e imprima a mensagem menor de idade caso seja inferior a 18 anos. Então, quais são os dados, ou qual é o dado do problema e o que está sendo pedido nesse exercício? A gente tem que analisar sempre um algoritmo dessa forma. Quais são os dados do problema e o que está sendo pedido. Neste caso, os dados, ou seja, eu vou ter que ler, eu vou ter que fornecer para o meu programa, para o algoritmo, a idade de uma pessoa. E ele está pedindo para a gente fazer o quê? Imprimir a mensagem menor de idade, mas apenas se essa idade for inferior a 18 anos. Então vamos lá, a gente já falou que todo programa começa com a palavra início e termina com a palavra fim. Logo em seguida vem a declaração das variáveis. Neste caso, a variável é a variável idade, a idade que nós vamos ter que ler. Vejam, informe a idade do indivíduo, é o que eu mandei escrever. Escreva, informe a idade do indivíduo. Todo texto que eu mandar escrever tem que estar entre aspas. Depois eu peço para ler a idade. Então, é como se eu pedisse para fornecer a idade. E aí você digita a idade que você quiser, lá no teclado. Em seguida, vamos testar, verificar se a pessoa é menor de idade. Então, se idade menor que 18, então escreva o comando de saída, menor de idade. Bom, se essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar o que tiver depois da palavra então. Ele vai fazer o quê? Escreva menor de idade. Está vendo? O texto entre aspas. Agora, se essa idade não for menor que 18, ou seja, for superior ou igual, e aí ele não é mais menor de idade. Consequentemente, essa condição é falsa. Se a condição é falsa, você não entra aqui no então, você vai direto para o fim si. Repetindo, então, você vai ler a idade e vai verificar se essa pessoa é menor de idade ou não. Feito isso, fim si, e aí termina o programa.